Aê, rapaz, agora sim. Aquelas plantas cujas sementes são peladas, sementes nuas, mas já tem semente, tá? Não tem um fruto em volta, mas tem a semente como novidade aqui desse grupo vegetal, uma das, né, Chuchu? Não apenas novidade aí adaptativa, a presença de semente para proteger o embrião, as gimnospermas. Então vamos lá. Você sabe que a gente gosta muito de te perguntar isso, né? Que características chegaram onde estou no estudo da botânica? Bom, você já teve briófitas e pteridófitas. E elas não tinham esperma no nome, ou seja, semente. Origem da palavra: esperma, semente. Então, gimnospermas e angiospermas, você sabe bem, com o esperma no nome, elas são plantas dotadas aí de semente. Mas quem teve primeiro na evolução? A gímino, aula de hoje, certo? Porém, calma, que são sementes nuas, ainda não tem fruto em volta dela. Então, aqui você está vendo uma bela de uma foto de araucária, uma gimnosperma brasileira. A gente tem uma espécie de araucária brasileira, pinheiro do Paraná, se preferir, né? E ela é muito representada nos exercícios por ser brasileira, né, Chuchu? Que não é comum você ter pinheiros, ou seja, gimnospermas, tipicamente brasileiros, né? O que a gente tem é a araucária, já que a gente tem um predomínio de clima tropical, né? E eles são mais adaptados para zonas temperadas ou subtropicais, áreas mais frias, né? Então, você tem o quê? Lá no hemisfério norte, a floresta de pinheiro, a taiga, pacaraca, não é verdade? Você vê lá na geografia. Aqui a gente tem a nossa mata de araucária, se tiver, viu, Fio? Não sei se sobrou alguma para contar a história. Claro que eu estou exagerando um pouco, mas é quase isso, viu? Então vamos para as gimnospermas, simbora. Então tá aí, ó. Além de servir de alimento, claro, né? As sementes acabam. Qual é a função da semente? Ó, a semente é feita para eu comer. Ah, tá com isso. Claro que ela tem função de ali servir de alimento, alimento aí para você e para toda uma galera ali na natureza. Mas eu estou perguntando do ponto de vista evolutivo, cara. Do ponto de vista das plantas. Para de pensar só em você. Ah, é bom para eu comer. Para com isso. Eu quero pensar o seguinte, chuchu, xaxá, chuchu, do ponto de vista da planta, da evolução desses grupos vegetais, cara. Ela, eu já disse, ela vai proteger o embrião, certo? Ela protege o embrião que está lá dentro. Então, ela vai ficar, a semente ficar ao redor do embrião protegendo o mesmo. E claro que ela serve de material nutritivo para ele germinar, para a própria semente germinar e o embrião se desenvolver. Outra coisa que a gente tem que perceber desse grupo vegetal, Chuchu, é que chegou o quê? Semente? Tá, isso eu já percebi, mas chegou também grão de pólen. Então, como o grão de pólen, que não tinha antes no nosso estudo, BRI, PT, não vi pólen, elas não têm essa capacidade, né, de produzir pólen. Como o grão de pólen e a citada semente contribuem para a reprodução delas? Porque são duas estruturas que têm a ver com reprodução. Mas calma que uma coisa é uma coisa, outra outra coisa, certo? Além disso, gente, que exemplos de gimnospermas você conhece? Só o pinheiro do Paraná, a nossa, oficialmente o nosso pinheirinho aí, a nossa araucária? Ou você conhece outros exemplos para citar numa segunda fase aí, supondo que você esteja numa segunda fase, cara, ou sabe ou não sabe, não é alternativa. Escreva lá. Exemplos de gimnospermas. Gente, além da nossa araucária, olha aí na foto, cara, os conhecidos ciprestes, né? Com esse formato aí bem pinheiro de ser, que a nossa araucária, ela sai do formato pinheiro de ser, esse formato cone, coníferas, né? Veja aqui, a cica da primeira foto, se preferir sagu de jardim, também sai daquele formato tradicional cone, né? De pinheiro. Então, nem todos eles, quando vem numa foto, no exercício ou num desenho, tem esse mesmo aspecto aí de pinos, né? Eu diria. Então, você tem a cica aqui em alguns jardins das casas de vocês, certo? Ela é ornamental, ela é bonita. Vê se isso parece, cara, da família dos pinheiros. Nada a ver, parece, sei lá, a samambaia, parece a palmeira. Mas quando você olha com mais calma, quando ela vai se desenvolvendo, a cica ela vai produzindo lá
ficando mais evidente, né? A pinha, o estróbilo, certo? Provando que ela é gimnosperma mesmo. Veja aqui, então, mais alguns representantes, né? Ó, a cica, quando ela está maior, parece até uma palmeira, né? Mas não, cuidado, ela não é anjo, ela é gimnosperma, ela só é um pouco fora desse padrãozinho pinheirinho, assim como a nossa araucária, ó. A araucária, ela sai um pouco daquele padrãozinho cone. E a sequoia, hein, Chuchu? Ô, oh, sonho da tia Érica, eu ainda irei, com meu amor, visitar uma sequoia lá no Parque das Sequoias, lá na Califórnia. Eu quero ir para os Estados Unidos para ir para a Disney? Não, eu quero ir no Parque das Sequoias. Dá uma olhada aqui, Chuchu, é um pinheiro gigante, né? Nessas florestas aí do norte, a gente encontra ainda florestas de sequoia, apesar de, como você está vendo aí, a gente já destruiu, já detonamos várias na história. Você imagina, há autores que descrevem aí, Chuchu, eu estou gravando aqui, tô, né, Chuchu? Há autores que descrevem aí, teve época em que a gente, destruía tanto floresta de sequoia, quando eu falo a gente ser humano, né? Então, você imagina uma seca, e agora elas são protegidas, obviamente, né? Depois de anos de caca, a gente tentou minimizar o problema, falou, não, parou, não está dando certo isso, mas você imagina uma sequoia derrubando a outra, qual o tamanho? Nem que vai derrubar uma, você acaba no meio do derrubando umas 20 no meio do caminho. Olha o peso disso caindo. Blá, certo? Só que hoje elas são protegidas. Árvores aí, cara, de 1.000, 2.000 anos de idade. Olha aí, tá bom para você essa aí? Deve ter o quê? Uns 2.000 anos esse indivíduo aí, certo? 100 metros de árvore, diâmetro aí gigantesco. São as maiores árvores em altura aí do nosso planeta, tá bom? Bom, uma coisa muito importante que eu sempre digo para você, Chuchu, e que agora online eu posso mostrar bem certinho, é o seguinte, ó. Como a nossa araucária pinheiro do Paraná, ó, gimnosperma como é, mas sai desse padrãozinho cone, mas é nossa, genuína brasileira, ela precisa ser muito bem identificada, porque eu já vi exercícios exigindo isso de você. Vem um desenho e fala, essa aí, ó, esse desenho aqui, ó, sabe? Nem foto é. Vem o desenho e fala, essa planta aí, Xuxu, ela é bri, pitê, gímino, o que você sabe sobre características dela? Então você tem que reconhecer a nossa araucária, ou pinheiro do Paraná. Então você percebe que diferente dos outros pinheiros que tem esses galhos vindo ao longo do tronco, ó, tá vendo só? Nananã. Ela tem os galhos apenas lá na extremidade, desenvolvidos meio que guarda-chuva de ponta cabeça aqui assim, tá vendo só? Então reconheça para poder fazer um exercício aí, quando eles exigem isso de você, o aspecto da nossa bela araucária. Você encontra algumas araucárias em grandes altitudes aqui de Minas, né? Você deve ter visto alguma de pertinho, gigantesca também. Partiu? Agora sim? Adaptações ao ambiente terrestre, poxa, ao longo da evolução, por quê? Porque veio a alga lá da água, né? A alga verde, desenvolvendo-se ao longo do tempo, adaptações, evolução, certo? Mutações e a evolução acontecendo com a adaptação, originando briófitas, que ainda dependem demais do ambiente úmido, oogamia, a gente viu isso aula passada. A Pteridófitas já vem com vasos condutores, já começa a explorar melhor o ambiente terrestre. Aí vamos melhorando essa adaptação para o ambiente terrestre agora com as gimnospermas. Então, o próprio fato dela desenvolver semente ao redor do embrião lá dentro, que você está vendo aqui, ó, eu posso encarar isso também como uma adaptação, uma melhoria aí do corpício, para explorar mais o ambiente terrestre, nessa evolução que vem da água para a terra. Certo? Então tá aqui o pinhão, né, Xuxu? Isso aqui é o quê? Isso aqui é um pinhão. A semente delas é conhecida como pinhão. Então vem o exercício lá falando. O pinhão, um fruto. Fruto? Não, tá errado isso aí. Não, errou. Certo? Então tem questões que vêm afirmando que o pinhão é fruto, justamente para você perceber qual foi o erro do enunciado. O erro foi afirmar pinhão como sendo um fruto. Nanani. Ele é comestível, mas ele é sementinha, tá? Outra adaptação bela aqui para o ambiente terrestre, Chuchu, são aquelas folhas aciculadas, né? Tá aqui, ó, em formato de agulha, mas que adaptada não só para o ambiente terrestre por ter uma cutícula bem espessa, bem serosa, rica em lipídio, né, Chuchu, evitando a transpiração,
Porque na terra, fio, eu tenho que evitar a perda de água, porque eu tô onde? Eu tô na terra, certo? Não é fácil de encontrar água na terra, entendeu, Chuchu? Então a gente tem que evitar a transpiração. Mas além da cutícula dela ser serosa, você vê que ela tem esse formato de agulha aciculada, normalmente, há exceções, vixe, exceção para tudo na biologia no planeta Terra, biodiversidade que chama. Mas normalmente, né, as gimno têm esse formato de agulha, já que elas têm uma adaptação maior para ambiente terrestre mais frio. Muitas vezes cai neve, né, Chuchu, naquelas regiões onde ela se encontra, a neve escorre e não atrapalha aí todos os processos que tem que acontecer na folha. Pela primeira vez na evolução, então, das plantas, você não teve isso nas pteridófitas, muito menos nas briófitas da aula passada, Chuchu, um crescimento já em espessura. Tá vendo só? Ou seja, a formação desses anéis de crescimento, que eu posso nas zonas temperadas, não aqui na zona tropical, mas estimar a idade da minha planta, já que naquelas regiões as estações são bem definidinhas, né? Primavera, verão, outono, inverno. Então, na primavera cresce pra caraca, já no inverno esse crescimento, essa renovação aqui de tecidos, ela é interrompida, ficando com marcas de primavera e de crescimento. Dá para você estimar a idade, mas para isso você teve que cortar o caule e arrebentar com ela. Não façam isso em casa, tá bom? É que se vier cortado assim, é uma árvore de zona temperada, dá para você estimar a idade, são anéis anuais aí. Bom, o que interessa é que a gimnosperma agora tem um crescimento em espessura, isso melhora a sustentação e elas podem atingir grandes dimensões, como aquela maravilhosa sequoia que eu mostrei para você. Olha aí, outra novidade? Fanerógamas. Ah, não, sinto necessidades agora. Do quê? Não tipo uma lousinha, eu posso escrever aí mesmo no slide, olha que chique. Então vamos lá, vou escrever aqui. Deixa eu escrever. Obrigada. Então vamos lá. Você sabe que plantas assim chamadas fanerógamas são aquelas cujos órgãos, e eu estou vendo belos órgãos reprodutores ali nas fotos A e B. Olha só, que sem vergonhice. Eu estou vendo na letra A, órgão reprodutor evidente, pinha feminina, ela é mais globular, mais globosa, assim, enquanto que a pinha masculina, olha só que bonitinha, mais compridinha, tá vendo só? Então eu estou vendo aqui, ó, cone feminino, cone masculino, que são órgãos reprodutores tão evidentes, nada discretos, que eu posso ir ali arrancar com a minha mão, não preciso do microscópio para ver, certo? Posso deixar de enfeite na minha casa aqui. São super evidentes, ou seja, macroscópicos. Cuidado que eu posso chamar de esses órgãos reprodutores, tá, Chuchu? Evidentes, de cone feminino, cone masculino. Sinônimo, estróbilo feminino, estróbilo masculino, ou, mais popularmente, mais vale, Chuchu, eu chamo de pinha. A pinha feminina ali, por exemplo, circulada ali, algumas pinhas, e aqui também masculinas. Agora, se eu quero ser um pouquinho mais técnica, eu chamo de megastróbilo, se for feminino, e de microstróbilo, vai tomar banho, tá? Mas vai que venha escrito isso em algum lugar, você sabe que eu estou me referindo a estróbilos. É que a feminina é maior, né? Megastróbilo, e a masculina, ela é mais compridinha, a gente fala que ela é menor, microstróbilo. Tá, Chuchu? Isso aqui é uma novidade que veio. Só que na anjo da próxima aula, Chuchu, ao invés de pinha, ela vai ter qual órgão reprodutor evidente? Fro, né? As flowers, mas eu ainda não estou nelas. Bem, tá aí o que a gente acabou de ver, né? Então vamos lá. No caso do nosso pinheirinho do Paraná, uma árvore que atinge até 50 metros, meu Deus do céu, bem grande, elas são árvores dioicas, de sexos separados, porque pode ser o caso, pode, gente, tem de tudo, né? De um pinheirinho, uma determinada espécie, ser masculino e feminino ao mesmo tempo. Mas o nosso pinheiro do Paraná tem o macho e tem a fêmea aí, né? A araucária masculina e a araucária feminina, cujos estróbilos estão já aí aparecendo para gente. Então, olha só que interessante, essa aqui é a pinha, o cone feminino, já depois de alguns dias que chegou o pólen nela,
cresceu o tubo polínico, teve fecundação, e aí você vai colher os filhos dela, que são os pinhões, que você vai tirando e que pode servir, claro, de alimento para uma galera, não só para você, bom? Na natureza. Ah, o que eu falei para você, as cicas que não parecem gimnospermas, vê se isso parece pinheiro na vida, olha, parece essas palmeiras loucas, né? Mas elas são gimnospermas. Então, você está vendo aqui órgãos reprodutores, estróbilos masculinos, opa, aqui, ó, masculino e feminino, tá? Que se desenvolve ali no meio, denunciando que ela não parece, mas ela é gimnosperma. Deve ter no seu jardinzinho, ou você viu em algum jardim essa planta ornamental. Bem, bora para a produção de pólen. Deixa eu ver como é que está o chat aqui, se vocês estão fazendo perguntas. Tá tudo bem, né? Então vamos lá. Produção de grãos de pólen. Então vamos lá. Antes de mais nada, gente, o pólen tem que ser, tem que ser associado à estrutura masculina, pelo amor de Deus, tá? Então, da onde vêm os grãos de pólen? Do estróbilo masculino, que eu tô olhando aqui, ó, ele é mais compridinho, a pinha masculina aqui, está vendo? Da onde vem o grão de pólen, é uma estrutura masculina, então. Eu ampliei para você ver que lá dentro há vários locais que eu chamo de microesporângio. Então, dentro do estróbilo masculino, quando eu amplio, eu vejo que há vários locaizinhos chamados de microesporângios dotados de célula 2N. Então, não pode esquecer, você tende a esquecer, cara, que aqui, ó, o pinheiro como um todo, o que que é isso? Um pinheiro, ele é 2N. O caule, a raiz é 2N, as folhas, o estróbilo, a célula mãe que vai dar início à produção de grão de pólen é 2N. Então, eu considero que a planta é esporófito. Naquela alternância esporófito-gametófito, a planta como um todo, ela é esporófito. Tá bom, Chuchu? Já o grão de pólen, como ele é dotado de células N, ele é gametófito. Isso é muito importante, a galera esquece. Aliás, mais do que gametófito, ele é gametófito, o grão de pólen? Imaturo, porque um dia ele vai amadurecer, ele vai chegar numa pinha feminina para fazer amor, né? Ele vai ficar maduro, mas calma, ele está no seu estado imaturo. Só quando crescer um tubinho polínico dele para dentro da pinha feminina daqui a pouco, é que eu falo que ele vai amadurecer. Mas ele é gametófito, sabe por que ele é gametófito? Porque ele tem gameta dentro dele. Eu estou vendo umas bolinhas pretas desenhadas lá dentro dos grãozinhos de pólen, e daqui a pouco eu vou dar um zoom para olhar melhor, mas é gameta que eu tenho lá dentro. Então ele é gametófito. E naquela alternância de geração, ó, esporófito, que é a planta como um todo, tem microesporângios produtores de célula que vai iniciar tudo com meiose, ó, 2N, certo? Vai originar através de uma meiose, depois sucessivas mitoses, mas o que interessa é que está ocorrendo meiose, ó, esporófito faz o quê, Chuchu, nessa vida? Meiose, cara, tá bom? Para originar o gametófito, é o que eu esperaria de uma planta qualquer, nessa alternância esporófito-gametófito, certo? Então eu vou tirar a rabisqueira daqui, olha que bonito que ficou depois da rabisqueira. Só que não, tirei, tá, Chuchu? Embora. Mais um pouquinho. Então tá aqui, ó. Os grãos de pólen das gimnospermas, como eles são levados pelo vento, eles são alados, né? Eu até havia colocado aqui uma bonita expressão. Eles têm sacos aéreos, ó, que são essas expansõezinhas laterais para o vento levar. Isso quer dizer que se eu pergunto como é a polinização nas gimnospermas, você tem que falar, ó, Chuchu, vou explicar. O transporte do pólen, ou seja, polinização é o transporte. Como que é realizado? Da pinha, então, masculina vai sair o pólen aqui. Olha quanto pólen saindo aqui. Tá vendo? Vai até a pinha feminina, transportado pelo vento, já que ele é alado, você viu aqui. Tem essas expansões, esses sacos aéreos, já uma adaptação para que ocorra o transporte pelo vento, né? Então, se liga que polinização é o transporte, mas e se eu pergunto quem é o agente polinizador das gímeno? O vento, certo?
Então, este aqui, o tal do vento, ele é chamado assim. Ele é quem vai transportar, fazer a polinização, então ele é um agente polinizador. Tá bom, Chuchu? Ah, mas não pode ser uma abelhinha, um beija-flor, um morcego nectarívoro, um... Gente, eu tô falando de flor ou de pinha? Misericórdia, é pinha, né, Chuchu? Isso aqui não tem produção de néctar, pétalas para chamar atenção de bicho nenhum, odor, nada disso. É um negócio endurecido ali. Antigamente, só para você ter uma ideia, antigamente quando? História da tia Érica, em 1993, quando eu prestei vestibular, a gente chamava a pinha de inflorescência compacta. A gente falava que era assim uma flor, só que uma flor dura. Mas hoje em dia, pelo amor de Deus, isso caiu em desuso já faz tempo, gente. Já estamos em 2020, olha como o tempo passa. Se você falar que isso aqui é flor dura, como eu falava em 1993 para passar no vestibular, errou. Isso aí é o quê? É pinha. Não posso falar que isso é flor. Mas corresponde às flores do próximo grupo, já que elas também produzem pólen, certo? É que aqui ainda não há produção de néctar, algo que chama a atenção dos animais, odor, nada disso, e nem pétala. Portanto, ó a conclusão. Polinização da gímeno é por anemofilia. E acabou. O que é isso? Anemofilia. Transporte do pólen promovido anemo pelo vento. Ah, então peraí, que eu lembro, terceirão? Você aguenta, fio? É revisão? Então vamos lá. E se não for, vai aprender agora, Chuchu, para quem assistir essa hora depois. Peraí. Então, o transporte aqui é só pelo vento, então ocorre para polinização, é polinização por anemofilia, assim que chama. Tá. E se fosse por uma abelha? Abelhofilia, só que não, né, Chuchu? Então, a abelha é inseto? Estudo dos insetos, entomologia, seria entomofilia, mas não é o caso. E se fosse um morcego? Morcegofilia, só que não. Eles são quirópteros, da ordem dos mamíferos quirópteros, seria quirópterofilia, se fosse um morcego transportando o pólen. Porque existe morcego, sim, que faz isso. Então, Chuchu, esse no seu quê? Filia, está fazendo referência ao agente polinizador aí, como que aconteceu o transporte. Fechou? Vamos limpar tudo isso? Polinização por anemofilia nas gimnospermas. Já no estróbilo feminino, Chuchu, que está se preparando para receber o grão de pólen, vamos ver o que está acontecendo? Vamos. Então vamos lá. Estou vendo uma pinha bem globosa aqui feminina, porque as outras aqui seria um pinheiro aqui hermafrodita pelo jeito, né? Ele tem as pinhinhas masculinas junto. Mas vamos olhar o estróbilo feminino aqui se desenvolvendo. Eu percebo que também tudo começa com meiose, ó, isso que interessa. Então você vem de uma estrutura 2N, que eu já expliquei, para o gameta feminino que se chama osfera, apontado aqui, Chuchu, e que é, claro, gameta, então é N. Repare que a osfera é gameta N, então ela fica dentro de uma estrutura aqui que nada mais é do que gametófito. Mas o que o vestibular mais pede para você disso tudo, Chuchu, é o seguinte: eu vejo aqui na pinha feminina uma coisa que eu não vi na masculina, um compartimento inicial aqui, ó, onde tem a célula mãe que vai fazer meiose, você está vendo ela aqui, ó? E esse compartimento se chama óvulo. O óvulo se desenvolve em semente, pinhão, desde que ocorra o quê? A fecundação da osfera lá dentro daqui a pouco. Então, uma das coisas que eles mais pedem para vocês, ó, vamos evidenciar bastante, é isso daqui, ó. Óvulo é célula? Não, não vai confundir. Isso aqui não é um animal. Óvulo no animal é uma célula, mas isso é um vegetal. Óvulo é um compartimento, esse compartimento aqui, ó, uma estrutura que fica na pinha especificamente feminina. Tem vários óvulos aqui, né? Vários desses compartimentos. Ó, eu puxei um no zoom para você ver. E que após polinização e depois fecundação, este óvulo vai ser a semente que aqui é conhecida como pinhão. Então, isso aqui vai se transformar num pinhão que eu vou colher dessa região, desde que haja de fato a fecundação. Senão, você não vai colher nada, não vai ter comida, certo? Simbora. Então, tá aqui. Como que a gente chama
aquele encontro de gameta é promovido pelo crescimento do grão de pólen, né, do tubo polínico dele, sifonogamia. Essa palavrinha que aparece bastante, ó, sifão, dá para você lembrar de sifão. Sifão é um cano, é um encanamento ali da pia, o sifão da pia, embaixo da pia tem um sifão, tem um encanamento, que é isso daqui. Na real, a gente está fazendo referência ao crescimento dessa extremidade do pólen aqui, ó, que vai crescendo. Aqui ele estava imaturo, como eu avisei, né? Não tinha tubo polínico ainda sendo germinado a partir dele, ó, imaturo. Ó, aqui, ó, gametófito imaturo, certo? Aí, quando ele chega na pinha feminina, você já sabe como, através do vento, começa a germinar, começa a se desenvolver essa extremidade dele, formando o que a gente chama, então, de tubo polínico. O tubo polínico, ele vai ajudar, olha aqui, vai acabar formando uma passagem para os gametas masculinos que começam a descer. Porém, Chuchu, uma coisa que você esquece é que apenas um na Gimno, eu tô na Gimno? Aham, não tô na Anjo, hein? Da aula que vem. Na Gimno, apenas um dos gametas masculinos, porque nós temos dois lá dentro descendo, ó. Só um vai fecundar a osfera lá na pinha feminina. Nossa, mas para que a natureza faz dois e usa um só? Gente, aguarde e confie. Evolução que chama, é devagarzinho que as coisas acontecem, né? É gradual. Então, na próxima planta que a gente vai analisar, você vai ter lá uma dupla fecundação, assim chamada. Os dois gametas vão descer e fecundar estruturas lá dentro da flor, vai ser flor, né, Chuchu? Da parte feminina da flor. Mas, por enquanto, nós estamos aqui nas gimno e não ocorre dupla fecundação, que é algo que você tem que saber para o próximo grupo, mas não ainda, calma. Degeneração ocorre desse núcleo que não vai, desse gameta que não vai para frente, tá? Ele se degenera, tá bom, Chuchu? E só um dos dois vai fecundar quem? A osfera. E quem que é esse rapazinho, esse outro núcleo aqui? Ué, é o núcleo do tubo polínico. Ele não é gameta. Ele não vai fecundar ninguém. Com a participação dele, com o estímulo também dele, sabe? Que ocorre o crescimento do tubo polínico. Por isso que ele é assim chamado, núcleo do tubo polínico. Eu já vi alguns autores chamando ele também de núcleo vegetativo, tá? Ou núcleo do tubo polínico. Ele é gameta? Não. Ele é núcleo que faz crescer o tubo polínico. Gameta mesmo é só um que vai lá entrar em ação. Simbora. Vamos apagar aqui. Antes, sinto necessidades. Calma, que eu vou fazer aqui mesmo, tá, Chuchu? Ó, antes na Evolution, então vamos aqui. Nós estamos nas Gimno e depois vem as Anjo, tá? Que eu tô sabendo bem botânica, que é a queridinha dos vestibulares, hein? Antes era quem? Brip-T, certo? E antes, a fecundação, o encontro dos gametas era por oogamia, o que significa é que precisava da água para promover aquele encontro. Agora não, agora eu preciso de quem? Do vento? Errou! Eu não estou falando de polinização, se confunde. Eu estou falando de fecundação. Olha lá, hein, Chuchu? O pólen chegou lá pelo vento, mas chegou. Olha a pinha feminina recebendo ele. Fecundou? Não. Para fecundar, tem que crescer o tubo polínico. Então, estou falando agora de encontro de gametas, fecundação. Isso vai depender do crescimento do tubo polínico, que é um sifão, né? Isso se chama sifonogamia. Tubo polínico crescendo. Partiu? Então, vamos lá. Vamos acabar com essa rabisqueira. Como é que tá aí, Chuchu? Vocês estão comigo? Pelo amor, hein? Não vai se enganar aí. E eu tô aqui, bela e formosa para vocês, hein? Aproveita. Pode me interromper. Vamos mais um. Observe, então, o ciclo reprodutivo das gimno, como é que fica, né? Você tem lá cone masculino e feminino, às vezes ele está na mesma árvore, mas a gente quase sempre estuda aquelas espécies cujos sexos são separados assim, mas de qualquer maneira, é sempre o cone masculino que faz o grão de pólen, tudo começa com meiose, já que são células 2N, né?
fazendo algo que tem célula N no final do processo, tem que começar com meiose. Esse grão de pólen eu já sei que através do vento, eles têm aquelas expansões aladas, vai até a pinha feminina, só que para atingir a osfera tem que ter crescimento do quê? Do tubo polínico, para que ocorra de fato o encontro entre os gametas, cifonogamia, tá bom? Aí acontece o quê? Se teve mesmo todo esse processo, primeiro a polinização, a chegada do pólen e o crescimento do tubo polínico para a passagem do gameta, aí você vai que o fio é seu, né? Aí vai ter nenê, ó, embrião lá dentro da semente protetora e que serve também de nutriente, tanto a reserva de alimento para o embrião, que você vai lá, come a reserva de alimento dele e ele, quando você come o pinhão, certo? Mas a ideia era ele, para germinar, ir absorvendo aquela reservinha de nutrientes que tem na semente e desenvolve, então, fechando o ciclo, uma nova planta, tá bom? Ô, Érica. Pois não, Chuchu? Esse embrião, ele é 2N ou N? Adorei, porque você tem que saber. Olha aqui, Chuchu, se ele vem da fecundação N com N, surprise, ele é 2N. Tanto é que ele vai germinar, fazer sucessivas mitoses, como está aqui, ó, gerando uma planta completa, que, portanto, veio de sucessivas mitoses, é 2N, como a gente havia dito. Olha que importante foi a sua pergunta. Tá aqui, ó, a planta toda, a esporófita, ela é 2N. Tá bom, Chuchu? Olha, então vamos lá. É importante essa sua pergunta também, porque eles gostam de dar o seguinte exercício. Ó, eles fazem um desenho, isso aqui seria um pinhão desenhado, certo? Aí eles fazem lá um desenho central que se refere ao embrião e pergunta a ploidia. Bom, o embrião, vou colocar assim, embrião. Eu sei que ele é 2N porque ele veio da fecundação da osfera, N, ó, com outro núcleo que veio lá do tubo polínico, que também era N, que você viu descendo lá, tá bom, Chuchu? N com N, ele é 2N. Claro que ele, embrião, primeiro ele é um zigoto, 2N, que vai se dividindo por mitoses, ó, certo? Mesma coisa que aconteceu com você, zigotão 2N, que foi sofrendo mitoses, e ficou um embriãozinho, depois mais mitoses, e ficou esse adulto aí, mesma coisa nesse estágio aqui, né? Nesse ponto do ciclo. Mas aí, naquele exercício, os caras vão puxar agora a setinha daqui, ó. Não lá de dentro do embrião, como eu já fiz. Eu vou até mudar de cor para você ver melhor, ó. Eu tô falando de outra coisa. Vem o corte do embrião, muda a bagaça aqui, obrigada. Ó. E aí vem a setinha daqui, ó. Ou seja, desse espaço entre o embrião e a casca tegumento, que você tira lá para comer, né? Inclusive, porque ela é muito dura. Certo? Esse espaço aqui é a reserva nutritiva, que é N, a ploidia é E. Então, o embrião é 2N, você viu, você me perguntou, né? Já a reserva nutritiva, denominada como endosperma, é feita de células não fecundadas que se proliferaram ali, N. O endosperma é haploide. Já o embrião veio da fecundação N com N, ele é diploide. Respondi, Chuchu? Sim, Érica. Opa, Obrigado. nadinha, vamos para frente aí. Bom, então tá lá, ó, o que você está me perguntando e eu falando aqui, aparece de novo, ó, dá uma olhada. A osfera, gameta feminino N, encontra-se dentro de uma cápsula chamada óvulo, que vai ser essa cápsula óvulo, a semente, essa cápsula toda aqui que é a semente, tá bom? Na fecundação, os núcleos espermáticos e do tubo polínico, opa, os núcleos espermáticos do tubo polínico, né, descendo, vai conseguir encontrar a osfera formando o zigoto. Então aqui, ó, eu sei que já deve ter ficado claro, Chuchu, mas as pessoas aí têm ritmos de estudo diferentes. Então vamos marcar aqui, ó, a osfera gameta feminino N, núcleo espermático é N. Desce pelo tubo polínico e encontra a osfera formando um zigoto que vai ser um embrião 2N lá dentro. Mas, de novo, branquinho aqui em volta, esse tecido endosperma, ele vem da proliferação de células haploides, células N. Então, ele é um tecido haploide mesmo. Acho, vamos apagar essa bagacinha aqui. Tranquilão? Então, quando você vai comer o pinhão, como ele tem esse tegumento, essa casca muito dura para você, não para alguns outros animais que abrem isso daí,
na hora, né? Você pega um psitacídeo, um papagaio da vida, ou você pega outro tipo de ave, uma gralha, o bico é extremamente forte, pega um roedor que o pinhão caiu no chão, né, filho? Aí vai a cutia lá, pega o dente dela, abre com muita facilidade isso aí. Mas você, judiação, você vai ferver, vai tirar a casca e vai perceber que não tem gosto de nada. Brincadeira, eu gosto. Eu gosto sim. E aí você faz esse corte aqui que você vê o nenenzinho lá dentro, chama embrião, na verdade, né? Então você vê o embrião lá dentro. Às vezes, se estiver bem molinho mesmo, você ferveu bastante a semente, você aperta, pronto, já sai uma pontinha amarela, assim, ó, é um embrião. Então, após a fecundação, forma-se uma casca resistente lá em volta do óvulo, formando já a semente, né? O óvulo origina a semente. A gente sinto necessidades, sinto muito, porque é treino que chama, treino é repetição, para ficar bom naquilo, né? Então, ó, o óvulo dá origem à semente, pelo amor de Deus. O óvulo era aquela estrutura toda que deu origem, agora se transformou a semente em si. Belezinha? Fui. Bom, eu já te falei que o embrião nutre-se de reservas presentes na semente, e essa reserva se chama endosperma, se preferir endosperma primário, porque a evolução vai chegar e vai aparecer na próxima planta o quê? Endosperma secundário, certo? Mas aqui, o endosperma, que é um endosperma então chamado de primário, ele é dotado de células M, cheio de substância nutritiva, tanto é que se você der amor e carinho, ou seja, água, sais minerais, uma temperatura X, o embrião consegue germinar num belo de um esporófito ali completo ao longo do tempo, porque tem bastante reserva nutritiva, energia, para ele fazer sucessivas mitoses e diferenciações celulares. Essa palavra é show para você explorar numa segunda fase, hein, Chuchu? Se liga, zoocoria. Zoo animal. Coria, dispersão de semente. Olha, enquanto que a pinha, antes dela produzir a pinha feminina, né? Produz o nenê, não a masculina. Produz o pinhão, tô falando. Antes da pinha feminina ter pinhão, antes dela ser polinizada e fecundada, ela não chamou a atenção de nenhum animal, você percebeu? A abelhinha passou reto, o morcego passou reto, né? Só o vento mesmo para levar o pólen. Porém, depois que ela deu os nenê tudo lá, os pinhão, se liga que agora ela começa a atrair a galera, os animais. Porque até eu que sou mais tonta, se tiver com fome, vou lá pegar um pinhão para eu comer. Então, dispersão de semente promovida por animais. Esse fenômeno se chama zoocoria, o que é muito característico aqui nesse grupo vegetal, certo? Então, dispersão de semente promovida por animais é uma dispersão que se chama do tipo zoocoria, tá bom? E ela, como eu disse, você já viu por quê? Calma, faltam aqui alguns minutinhos, bateu meu alarme. Simbora. Ela é muito característica aqui, a zoocoria. Então, você tem uma infinidade de animais que aproveitam como essa gralha azul, essa como fonte de alimento, né, Chuchu? A foto não tá favorecendo muito. É isso aqui, filho. Olha aqui, olha o bico desse bicho. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma gralha azul, obviamente, mas é uma ave, cara, passeriforme. É tipo um pardal azul gigante. Pronto, descrevi a gralha azul. Imagina um pardal azul. Não precisa imaginar, tá aí na foto. Parece que jogaram tinta no bicho. Isso não existe, é mentira, viu, gente? Fake news. Brincadeira, isso aí existe, é maravilhoso. Não é possível. Olha a cor do bicho, Chuchu. E gigante, cara. Como passeriforme, ela é um passarinho bem grande. Depois você vê lá com mais calma na internet. Ela tá anilhada. Você viu que ela tá anilhada? É um bicho que tem acompanhamento, ela foi anilhada e ela tem essa adaptação, um bico bem resistente para comer com facilidade o pinhão. Mas e daí? E daí que passou a fome dela e acabou? Não apenas. Claro que isso é importante, né, filho? Chama cadeia alimentar. Mas o legal é que quando eles vão levando, eles vão deixando cair algumas sementes. E eles não voltam para buscar. Oh, se caiu aqui, droga, nem sei onde está, tá lá. E vai germinar, contribuindo a zoocoria para a dispersão das próprias florestas
de pinheiros. Se você está, então, no Brasil, eu estou falando da floresta de araucária, que a gente detona tanto, mas tanto. Restou uma meia dúzia lá para contar a história, mas vamos proteger, certo? Então, a cutia, olha que bonitinha, gente. Você está no Brasil, não conhece a sua cutia. Sua cutia, porque tem na região de Amparo, algumas regiões ali de mata conservada, às vezes atravessando a estrada, é tipo uma mini capivara ou um hamster gigante. Ou você vê ela como uma mini capivara, ou um hamster gigante, certo? Ela é toda douradinha assim, ó. E ela faz o seguinte, olha aqui que bonitinha. Ela vai enterrando o pinhão para ela comer depois. Só que não, ela esquece algumas, obviamente, ela não vai lembrar de onde estão todas que ela enterrou. O que foi ótimo. Aí começa a germinar e ela contribui, né, com a dispersão da floresta de araucária. Então, se a floresta de araucária vai para o saco, quem vai para o saco junto? Quem come pinhão, essa galera toda aqui. Claro que, de repente, eles podem comer outras coisas, mas faz muito, muito parte da dieta deles o pinhão naquelas regiões. Tá bom? Vamos em frente? Sim, estamos já nos nossos exercises. Eu vou parar de gravar para você ficar bem à vontadinho aí. Eu sei que vocês já estavam, mas até para não ficar muito longa a nossa gravação.